O vídeo de hoje é sobre as características da depressão, a caverna de Elias. A Bíblia não define a depressão como pecado ou falta de fé, mas reconhece a existência de sentimentos negativos, problemas espirituais e a necessidade de buscar o consolo em Deus. A depressão pode ser e pode ter raízes espirituais, como falta de fé, maldição hereditária, pecado não confessado, mas também pode ser resultado de problemas clínicos, problemas ambientais e psicológicos. A Bíblia ela oferece exemplos de pessoas de fé que passaram por momentos de depressão. Elias, Jeremias, Jó, Davi e entre outros. Então, a história de Elias é um exemplo de depressão, mostrando como um profeta de Deus, mesmo com uma grande missão, pode se sentir abalado emocionalmente. Em 1 Reis 19, Elias passa por um período de profunda tristeza e desespero após a vitória sobre os profetas de Baal, culminando em um pedido de morte. Então Elias pede para si a morte. Então, depois da vitória no Monte Carmelo, o rei Acabe conta a sua esposa Jezabel o que havia acontecido. Ela seguia e adorava Baal. Ficou revoltada com a notícia, como ameaçou Elias de morte. Diante dessa ameaça de morte, Elias se sente profundamente afetado. A pressão e o peso da missão, aliadas ao medo da solidão, levou Elias à depressão. Ele se sente cansado, frustrado e com a alma em dor, busca a morte como escape. Veja bem, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 3. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Amém? Eu gostaria de falar sobre essas características, as características da depressão, baseado na história de Elias. Nesse momento, é claro, Elias foi um grande profeta, nós sabemos, grande profeta, no Velho Testamento, profeta da lei, mas Elias também ele viveu um período de depressão. Então Elias ele foi ameaçado por Jezabel. A ameaça levou Elias a ser pressionado. A pressão gera medo e o medo leva ele à fuga para salvar a sua vida. Então, quais são essas características? Primeira característica da depressão, o medo. O medo levou ele à fuga. Segunda característica, a fuga. Terceira característica da depressão, buscar isolamento. Elias busca a solidão. Então, o medo faz você fugir para um lugar confortável. O medo faz você fugir de quê? Faz você fugir da pressão. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio a se assentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Está descrita em 1 Reis 19, versículo 4. Ele foi para o deserto. Aqui é o fundo do poço. Quando Elias pede para morrer, ele deseja a morte. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Deus é o Senhor da história. Não somos nós que decidimos sobre o fim das nossas vidas. É Deus que decide o começo e o fim. Amém? E a quarta característica da depressão, a raiz, o passado. 1 Reis 19, versículo 4, parte B. Elias, ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então não seja presta atenção aqui para você entender. Embora não seja uma regra geral, a depressão pode ser também genética.
significa que filhos de pais com depressão ou que tiveram depressão podem desenvolver a doença. Elias quis dizer assim: como meus pais foram depressivos, erraram, falharam, eu também. Mas também podemos perceber que Elias tinha um problema em relação à paternidade. Elias indica o seu passado, a raiz da depressão. A depressão está ligada ao passado, principalmente às experiências traumáticas ou eventos da vida adversa que podem influenciar o desenvolvimento do transtorno. A Bíblia não relata, mas possivelmente Elias tinha um problema com seus pais. Existem raízes não tratadas e mal resolvidas entre pais e filhos de anos e anos atrás, que aparentemente pensamos que o tempo e a mudança de comportamento, de tratamento, de atitudes em relação ao relacionamento entre pais e filhos está tudo certo. Mas nem sempre. Porque o tempo não resolve, o tempo não muda, o tempo não cura. As raízes continuam lá. E quando deparamos com uma situação que Deus permite, o problema mal resolvido do passado aparece. Relacionamento com pais, parentes, amigos, pessoas ligadas a você desde a infância, pecado, traumas, rejeição, abandono, abusos, traição, acusação, vergonha, medo, culpa, condenação e outras situações ocorridas ao longo da vida pode levar uma pessoa à depressão por anos e gera doenças no corpo físico que a medicina não encontra doença. Isso é algo muito sério. Mas como Deus trata a depressão? Como eu havia dito, a depressão nem sempre está ligada a pecados não confessados, a arrependimentos, a falta de perdão, a falta de fé, mas sabemos que está ligada ao passado. Mas não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Deus enviou um anjo, um mensageiro para cuidar e para alimentar Elias, amém? Então 1 Reis 19, versículos 5 ao 7, fala: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias continuou depressivo. Isso aí não foi o suficiente para curá-lo. Mas no versículo 7 fala: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, Deus, ele insiste conosco. Deus, o alvo dele é nos curar. Então Elias vai para a caverna. Elias continua depressivo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aparentemente estava resolvido. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 e 9. Como eu disse, Deus faz uma pergunta: o que faz aqui, Elias? Ele justifica o seu problema. Nós somos ótimos justificadores. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procurava tirar a minha vida. 1 Reis 19, versículo 10. Uma das piores características da depressão é a solidão. É quando o depressivo se sente só. Ainda que existem muitas pessoas que o amam ao seu redor. A verdade é que nunca estamos sozinhos, amém? Nunca estamos sozinhos. Qual é a resposta de Deus? Sai daí, sai da caverna, você não está só. Todos nós temos uma caverna de proteção. Quem está na caverna está em um lugar escuro, está em um lugar de escuridão. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que perde a visão. Me pergunta por quê? Porque ele está vivendo em um lugar solitário. Todo lugar solitário é escuro, e todo lugar escuro é um lugar sem visão.
Por isso Deus manda Elias sair de lá. Sai, se recompõe, volta, refaz. Se refaz o seu caminho. Você não está sozinho, Elias. Nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará conosco nos momentos de angústia, de tristeza, de solidão, de isolamento. O Senhor sempre estará conosco. Em 1 Reis 19, versículo 18 fala: também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então o Senhor mostra para Elias que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Mas qual é a cura? Qual é a cura de Deus? Sai, volta, refaz o seu caminho. Se arrepende, perdoa, resolve seu problema. Seja liberto. Estou te curando, estou te libertando, você está salvo. Continua a sua missão, continua a sua jornada, amém? É isso que o Senhor quer dizer. A cura é para que nós continuamos o nosso caminho, continuamos a nossa missão aqui na terra, continuamos a nossa jornada. Resumindo tudo, Jesus é a solução para a cura da depressão. Você crê?